Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade à preparação para o Exame Nacional de Português de 12º ano e desta feita vamos realizar a parte A da prova 639 da época especial de 2023. E só para fazer uma introdução, vou só então fazer aqui a leitura da primeira página. Não vou ler a primeira página toda, porque eu acho que já toda a gente sabe quais são as instruções que aí surgem, mas convém sempre só dar uma olhadela à primeira página só para verificarmos se alguma coisa mudou ou se tudo permanece igual. Portanto, como podem ver, a primeira página tem sempre o mesmo layout, Exame Final Nacional de Português, prova 639, época especial, ensino secundário 2023, 12º ano de escolaridade, a duração da prova, sempre os 120 minutos, mais a tolerância dos 30 e as páginas, neste caso 10. Depois, como podemos verificar, mantém também aquela indicação de que a prova inclui 10 itens devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 5 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 3 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação. Mais ou menos daí há uns anos para cá, a prova tem então incluído os itens em que as respostas são obrigatoriamente cotadas para a classificação final e outros itens em que as respostas serão apenas escolhidas dentre aquelas que tiverem a melhor pontuação. Neste caso, sempre 15 perguntas, 10 então obrigatoriamente cotadas e das outras 5 escolhem-se as 3 melhores. Passemos então à parte A e a parte A faz parte do grupo 1 da prova que diz respeito à leitura e interpretação de textos literários. Estes textos literários são escolhidos de entre os que se encontram nas aprendizagens essenciais de 10º, 11º ou 12º anos. Portanto, neste caso, começamos logo por verificar que a parte A é um poema. E se chegarmos um bocadinho mais abaixo, que é o que eu normalmente faço imediatamente para verificar que conteúdo é que eles escolheram para a parte A, e temos aqui que a autora é a Ana Luísa Amaral, e nós lembramos-nos da Ana Luísa Amaral como sendo uma das autoras que se encontra nos poetas contemporâneos do 12º ano. Portanto, o poema não é muito grande, como podem ver, eu sei que nem toda a gente gosta muito da poesia porque acha que a poesia é muito mais subjetiva, e é verdade, ela é muito mais subjetiva, o que não quer dizer que um texto narrativo ou um texto dramático não sejam. No entanto, tem outras características a seu favor, nomeadamente o facto de ser muito mais fácil de ler no que diz respeito ao tempo que não perdemos a ler, por exemplo, um excerto de um texto narrativo, enquanto que um poema é muito mais pequeno e por isso muito mais fácil de ler também, como é o caso deste poema aqui. Depois vamos só dar uma olhadela rápida às perguntas, portanto o ideal é sempre fazer também uma leitura das perguntas assim por alto, para ficarmos com uma ideia do que poderemos ir buscar então ao texto, e neste caso encontramos as 3 perguntas da praxe, 2 delas então dentro daquelas que são obrigatoriamente cotadas e depois aqui uma terceira que poderá ser uma das que pode ser escolhida para o cômputo final da classificação. E vamos passar então aqui à leitura do poema. E já sabem que eu vou fazendo as minhas notas e vou fazendo os meus highlights para ser um bocadinho mais fácil depois, quando eu fizer uma segunda leitura, ir ver então as informações que poderei utilizar para as minhas respostas. Vou passar então à leitura. Soneto científico a fingir. Vou já sublinhar aqui, ou vou já colocar aqui um highlight na palavra soneto e vou começar. Dar mote ao amor. Glosar o tema tantas vezes que assusta o pensamento. Se for antigo, seja, mas é belo e como a arte, nem útil nem moral. Que me interessa que seja por soneto em vez de verso ou linha devastada? O soneto é antigo? Pois que seja. Também o mundo é e ainda existe. Só não vejo vantagens pela rima. Dir-me-ão que é limite. Deixa ser. Se me dobro demais por ser mulher, esta rimou, mas foi só por acaso. Se me dobro demais, dizia eu, não consigo falar-me como devo. Ou seja, na mentira que é o verso, ou seja, na mentira do que mostro. E se é soneto coxo,
não faz mal. E se não tem tercetos, paciência. Dar o mote ao amor, glosar o tema e depois desviar. Isso é ciência. Vou só cá acima colocar aqui a parte do científico, uma vez que falava ali embaixo também na ciência, e já repararam que este poema não tem cá embaixo as notas, portanto, as pessoas que fizeram o exame partiram do princípio que não há aqui nenhuma palavra, nenhuma expressão, nada que seja difícil de entender e que vos possa então dificultar a leitura e a percepção daquilo que está escrito. Portanto, vamos ter que, mesmo que não percebamos alguma coisa, vamos ter que ultrapassar essa nossa dificuldade com o contexto, portanto, com o poema em si, com aquilo que está escrito. Eu vou só fazer aqui uns apontamentozinhos, porque já verificámos que o tema é a poesia, e neste caso o soneto. Temos aqui a palavra mote, temos aqui a palavra glosar, portanto podemos não perceber o que é o mote e o que é glosar, mas uma vez que estamos no 12º ano, isto é uma matéria de 12º ano, e nós já demos Camões lírico no 10º ano, e dá-se sempre a parte da medida velha, portanto da parte mais tradicional, das influências tradicionais em Camões, e temos que nos lembrar que Camões também tem formas poéticas como o vilancete, a cantiga, e que são formas tradicionais que utilizam um mote e as glosas. Portanto, o mote é sempre aquela parte inicial dos vilancetes e das cantigas que serve como uma espécie de introdução de assunto para depois ser então desenvolvido ao longo do poema, que já vão ser as glosas. Portanto, o mote, digamos que é uma introdução, é a indicação do assunto, e depois as glosas é o desenvolvimento desse assunto. Portanto, estamos aqui a referir-nos às formas poéticas fixas tradicionais das cantigas e dos vilancetes. Temos também aqui uma indicação por parte do nosso sujeito poético que há aqui uma certa despreocupação com as regras, e neste caso as regras formais. Portanto, o que me interessa, que seja por soneto ou em vez de verso, portanto, não há aqui essa preocupação de seguirmos as regras formais. A rima também, que acaba por ser uma das regras que nós tínhamos visto, por exemplo, em Camões, e que aqui aparentemente a nossa autora ou o nosso sujeito poético não lhe parece interessar também, e cá em baixo já está aqui a fazer uma espécie de chamada de atenção para as pessoas que poderão criticar o facto do soneto não ser exatamente um soneto com as mesmas características de regras de Camões. Portanto, diz ele, não faz mal, paciência. Portanto, temos aqui estas indicações que o que interessa aqui não é estarmos a fazer tal e qual, mas podemos desviar. Portanto, sim senhor, podemos dar um mote ao amor, podemos glosar o tema e depois desviar. E isso é que é ciência, isso é que é interessante, e se calhar isso é que é arte. Pronto, já temos aqui uma ideia. Como podemos ver, não há aqui grande dificuldade neste poema, a linguagem até é bastante acessível, portanto podemos passar à leitura das perguntas, e vamos então começar aqui com a primeira pergunta. Ora, diz-nos então assim a primeira pergunta. Nos versos 19 e 20, e temos aqui já algumas instruções que nos permitem focarmos num determinado momento do poema, nos versos 19 e 20 lê-se dar o mote ao amor, glosar o tema e depois desviar, isso é ciência. E agora temos então a pergunta em si com as instruções, porque começamos então aqui com o nosso verbo instrucional. E cá temos outra vez os dois aspectos que eles vão pretender a que nós façamos referência, e então diz assim: refira 2 aspectos que no poema apresentado exemplifiquem a transgressão da tradição poética, e eu tenho que chamar aqui a atenção para a palavra exemplifiquem, portanto, que provem, que comprovem, mostrem, é isto que eles querem, mostrem no poema 2 aspectos que comprovem essa transgressão da tradição poética. E nós vamos olhar aqui para o poema, e vocês podem fazer isso quer no poema, olhando para o poema, para a mancha gráfica do poema, quando diz que é um soneto científico a fingir, e vocês olham para esta mancha gráfica e dizem-me assim: eu sei o que é um soneto. Um soneto tradicionalmente tem 2 quadras e 2 tercetos. O soneto tradicionalmente tem rima emparelhada e interpolada nas quadras, e nos tercetos pode ter cruzada, pode ter interpolada e pode ter emparelhada. Portanto, temos então aqui as regras mais ou menos básicas daquilo que é um soneto. Mas ao olharmos para este poema, apesar do poema nos dizer no título que isto é um soneto científico a fingir, mas também temos ali o a fingir, vamos verificar que isto não é nenhum soneto, porque podem reparar que não tem tercetos e tem 1, 2, 3, 4, 5
quadras. Portanto, temos aqui um poema com 5 quadras e não com 2 quadras e 2/3. Verificamos também que não tem rima. Já temos aqui 2 aspectos que vocês poderiam dizer, ou pelo menos um aspecto que poderiam usar para comprovar que realmente há aqui uma transgressão da tradição poética. Outra coisa que vocês também podiam dizer para comprovar que realmente temos aqui uma transgressão a nível da tradição é o facto de vocês dizerem que é científico. Os sonetos nunca falavam de ciência, normalmente os temas dos sonetos têm a ver com o amor, têm a ver com a mulher, têm a ver com algo mais lírico e não algo científico. E vocês tinham aqui precisamente a dizer que era científico e logo a seguir que era a fingir. E dentro do próprio poema também podem confirmar aqui essa ideia que nós acabámos de dizer. O próprio sujeito poético nos diz: não tem tercetos, paciência. Se o soneto é coxo, paciência. Cá está então a tal transgressão, que eu já tinha colocado daquele lado, mas vou colocar agora deste, com esta parte aqui. Portanto, a ideia do desviar, a ideia da ciência que vocês poderiam então encontrar aqui. Já temos aqui então mais do que o necessário para fazermos então a nossa resposta. Portanto, tenho já aqui à minha frente a folha de resposta, coloquei também a pergunta para ser mais fácil então de não me esquecer daquilo que é pedido e já sabemos então qual é a técnica que normalmente usamos para começar as nossas respostas. Portanto, usar uma primeira afirmação, que vai ser a nossa tese, e depois os nossos 2 argumentos e os 2 exemplos. Não esquecer então que, acima de tudo, o que se pretende nesta questão é que comprovemos, que exemplifiquemos tudo aquilo que vamos dizer através do texto. Portanto, tudo aquilo que vocês disserem não pode ser porque se lembraram ou porque a professora disse em sala de aula, mas porque vocês podem comprovar com o texto. E já sabem que eu normalmente gosto de começar aproveitando um bocadinho da pergunta, mas sem me agarrar totalmente a ela, porque depois acaba por não ser fácil construir a nossa resposta. Então o que é que eu faço? Gosto de ir à parte final da pergunta, porque é onde normalmente se encontram os elementos que são os mais importantes e é com eles que eu vou construir a minha frase inicial. Neste poema de Ana Luísa Amaral, podemos verificar que existem aspectos que transgridem aquilo que é a tradição poética. Como hão de reparar, eu não disse absolutamente nada, portanto isto não responde absolutamente a nada. No entanto, no que diz respeito à coesão textual, eu estou a fazer uma espécie de tese inicial só para mostrar então ao professor corretor que a seguir eu vou confirmar isto, eu vou comprovar aquilo que disse, dando 2 argumentos e 2 exemplos a partir do texto que eu tenho à minha frente. Já sabem também que podem começar com aquelas 2 conectores, portanto, por um lado, por outro lado, em primeiro lugar, em segundo lugar, não é obrigatório. Há muitas formas, há muitos mecanismos de coesão textual que vocês podem usar. Eu estou a usar estes porque eu acho que são os mais óbvios, os mais fáceis para depois um professor corretor conseguir encontrar os vossos 2 tópicos. Por um lado, e vou começar por um lado. Ora, por um lado, no título temos a indicação de que este texto será um soneto científico a fingir. Como hão de reparar, eu acabei por colocar na minha resposta, portanto, na frase que eu estava a fazer, uma citação daquilo que está no texto. E o que é que eu fiz? Vocês podem fazer isto muito bem, não há problema absolutamente nenhum. Muitas das vezes até fica mais fluida a nossa resposta, que é irem ao texto, retirarem palavras, expressões, segmentos e copiá-los e colá-los na vossa resposta, na vossa frase. Não se esqueçam é de colocar sempre entre aspas, porque estas frases não são vossas, estas palavras não são vossas, são retiradas do texto. Por um lado, no título temos a indicação de que este texto será um soneto científico a fingir. Ponto final. Ora, as regras formais do soneto, forma poética fixa clássica, indicam que este texto tem de ter 2 quadras e 2/3 obrigatoriamente. O que não é o caso deste poema de Ana Luísa Amaral, que apresenta, a nível da sua estrutura externa, 5 quadras. Pronto, e temos aqui já o primeiro dos aspectos. Não vale a pena estar a dizer mais nada. Já provámos o nosso primeiro argumento, já indicámos onde é que fomos ver isto e já podemos passar ao nosso segundo argumento. Portanto, eu comecei com por um lado e podia continuar por outro lado. Mas eu aqui nesta minha resposta vou escolher o também. O por outro lado poderia dar aqui uma ideia de oposição e eu não quero dar essa ideia. Portanto, vou colocar aqui o também só para mostrar que vou dar o outro aspecto que prova realmente que há aqui uma transgressão das regras. Também verificamos a nível da temática, portanto, eu tinha acabado de falar na parte da estrutura externa, da forma, e agora vou já falar do conteúdo e do assunto e da temática. Portanto, eu vou já entrar dentro daquilo que é
não propriamente a parte apenas formal, que é da mancha gráfica, mas já vou começar a entrar dentro do conteúdo, porque já são duas coisas, dois aspectos diferentes. Eu podia ter falado na rima, mas para falar na rima, eu estaria outra vez a falar da parte da estrutura externa, e isso muito provavelmente poderia significar que era o mesmo aspecto, portanto, o facto de não ter duas quadras ou dois tercetos ou não ter rima poderia ser igual e o professor corretor poderia considerar isso igual, então eu vou usar um argumento diferente, completamente diferente, que é para eu não cair nesse erro porque eu não quero estar a arriscar. Portanto, eu prefiro fazer duas coisas completamente opostas. Que o assunto do poema não é, de acordo com a regra clássica, o amor, a mulher, a natureza, o desconcerto, a mudança, mas sim um tema relacionado com algo científico. Abre parênteses, abre aspas, vou só voltar então a colocar aquela parte inicial do título. E depois vou só colocar também aquela expressão final da última quadra que fala sobre a ciência. Quando vocês querem dar dois exemplos para o mesmo argumento e querem colocá-los dentro de parênteses, já sabem, só podem abrir uma vez o parênteses e fechar uma vez o parênteses. Os dois exemplos ficarão dentro desse parênteses separados com uma vírgula. Neste caso coloquei então o soneto científico, agora vou colocar aqui uma vírgula, vou abrir outra vez as aspas, vou colocar o segundo exemplo e vou fechar o parênteses, ponto final. E tenho aqui então a minha resposta já feita, vou só colocar aqui o meu highlight no também para eu verificar que fiz os dois argumentos e estruturei e vou ler só a resposta para ver se está tudo bem. Se houver aqui alguma necessidade de alteração, eu altero, portanto, neste poema da Ana Luísa Amaral podemos verificar que existem aspectos que transgridem aquilo que é a tradição poética. Por um lado, no título temos a indicação de que este texto será um soneto científico a fingir. Ora, as regras formais do soneto, forma poética fixa clássica, indicam que este texto tem de ter duas quadras e dois tercetos, obrigatoriamente, o que não é o caso deste poema de Ana Luísa Amaral, que apresenta, a nível da sua estrutura externa, 5 quadras. Também verificamos, a nível da temática, que o assunto do poema, vou só trocar aqui o do por deste, que é para não haver confusões, que o assunto deste poema não é, de acordo com a regra clássica, o amor, a mulher, a natureza, o desconcerto, a mudança, mas sim um tema relacionado com algo científico. Soneto científico, isso é ciência. Ponto final. E temos então aqui a resposta. E agora vamos verificar os critérios de correção. E cá temos os nossos critérios de correção. Cá estão os dois tópicos que eles tinham indicado na pergunta, portanto eles têm que estar aqui. Já sabem que são ou outros igualmente relevantes. Eles têm aqui 3 tópicos que poderiam os alunos indicar para a sua resposta. Obviamente que pode haver aqui outros que não estejam cá, que um aluno se tenha lembrado. Vamos verificar se aquilo que nós escrevemos estará dentro destes 3 tópicos que eles aqui têm, só precisamos de 2. Portanto, lembrem-se que nós falámos primeiro da estrutura formal a nível de ser 2 quadras e 2 tercetos e depois falámos também do assunto. Ora, então eles têm aqui no primeiro tópico a subversão deliberada e consciente das regras do soneto, desrespeito pela estrutura formal do soneto, opção por 5 quadras em vez de 2 quadras e a ausência de rima. Portanto, eles também têm cá a ausência de rima. Nós falámos das 2 quadras e 2 tercetos, portanto penso que estará aqui dentro desta resposta. Depois a seguir eles têm a associação do soneto, que é uma forma clássica e da tradição poética ao tema do amor, que não chega a desenvolver a ideia de experimentação evidente no uso do adjetivo científico. Nós não falámos que ele não chega a desenvolver a ideia, mas falámos da ideia de experimentação e dissemos também que o soneto, que é uma forma clássica, pode falar do amor. Nós falámos de outras temáticas e depois falámos aqui do científico. Não falámos aqui deste que está cá em baixo, que é o recurso a um registro de língua coloquial, que se afasta do habitual numa forma clássica, realmente a palavra coxo também, que não é uma palavra assim que vocês vão encontrar, por exemplo, num Camões lírico, portanto nos seus sonetos. E então vimos aqui em baixo os descritores de desempenho, refere adequadamente 2 aspectos, utiliza mecanismos de coesão textual que asseguram a progressão e encadeamento das ideias. Portanto, podemos então dizer que está dentro do nível 5 com a pontuação 10. Passemos a seguir à pergunta 2. A pergunta 2 inicia então com o verbo instrucional explicite, e estamos sempre a dizer, a professora Paula também já vos disse, explicite é dizer ou indicar mais a explicar. Portanto, é dizer tudo. Vocês não podem simplesmente dizer uma frase e depois esperar que o professor corretor adivinhe por que razão é que vocês disseram e onde é que estão as justificações daquilo que vocês disseram. Portanto, vocês têm que indicar tudo, têm que dizer tudo, têm que explicar tudo. Deixa cá ver então, vamos ver então o que é que eles querem que nós digamos aqui. Portanto, explicita de acordo com o sentido do poema
E agora é cá está o que eles querem que nós digamos. As razões, reparem que está no plural, portanto já sabemos que pelo menos duas ou mais. Senão eles diziam a razão. Portanto, as razões pelas quais o sujeito poético transgride algumas regras. Portanto, por que razão é que este sujeito poético decidiu não fazer um soneto tradicional? Portanto, porquê? Quais foram as razões, quais foram as motivações deste sujeito poético? E agora vamos ao poema e vamos ver se encontramos então as razões que levaram o sujeito poético a transgredir. Vamos começar aqui pela parte inicial. Primeira quadra não nos diz assim particularmente nada de especial, portanto vamos avançar para as outras. A segunda quadra poderíamos retirar daqui algumas ideias, mas continua ainda tudo muito pouco concreto, portanto vamos avançar. Não comecem a ficar nervosos só porque até agora não conseguiram encontrar nada que vos diga realmente quais são as razões. Vamos continuar, portanto vamos verificar então as outras quadras, portanto, porque se nós encontrarmos aqui nestas últimas não precisamos nos preocupar. E aqui, na terceira quadra, já começamos a ver aqui qualquer coisa. Quando o nosso sujeito poético diz só não vejo vantagens pela rima, e aqui já temos então a ideia da transgressão. Diz, não quero fazer um poema com rima, porque é o tradicional. E o sujeito poético a seguir diz o seguinte, dir-me-ão que é limite, deixa ser. Se me dobro demais por ser mulher, esta rimou, mas foi só por acaso. E depois continuamos, se me dobro demais, não consigo falar-me como devo. Portanto, nós temos aqui a ideia de imposição de regras, limita. Não consigo falar-me se me dobro demais por ser mulher. Portanto, a imposição de regras limita, não deixa espaço para a singularidade, a criatividade, o ser único. Portanto, vamos ser que é igual a todos os outros e já o facto de ser mulher me impõe tantas regras. Portanto, ser mulher é algo que já limita em muitos aspectos, portanto não vou agora estar a limitar ainda mais. E aí se eu fizer isto, estou a ser falsa, não estou a ser eu mesma, não estou a ser verdadeira. Pronto, e já temos aqui as razões que levaram este sujeito poético a não cumprir as regras. E agora já podemos então construir a nossa resposta. Temos de novo a nossa folha de respostas à nossa frente, está aqui a pergunta e agora vamos então começar a resposta. E lembrem-se, começamos com uma primeira afirmação, vamos tentar vir aqui à parte final da pergunta para podermos retirar daqui ideias para a nossa resposta e depois então vamos pensar que se eles querem razões, vamos tentar dar as duas razões ou duas razões, porque vocês vão reparar que este número vai sempre aparecer nos critérios de correção. Tem aparecido já há muitos anos e vai continuar a aparecer porque é uma forma fácil para o professor corretor conseguir encontrar os tópicos necessários dentro da vossa resposta. E então vamos começar com a nossa afirmação, a nossa tese inicial e depois passaremos aos argumentos e aos exemplos. O sujeito poético neste poema apresenta as razões que o levaram a transgredir algumas regras do soneto. Como podem ver, eu fui buscar então aqui esta parte, acrescentei uns pozinhos meus, só para parecer um bocadinho mais original, para não estar só a copiar, ninguém vos vai tirar pontos por causa disso, mas fica sempre um bocadinho melhor. E agora então vou passar às razões. Aqui eu em primeiro lugar e em segundo lugar não me parece que vá ficar muito bem, não quer dizer que vocês não o pudessem colocar, mas se calhar eu vou usar aqui outros conectores. E vou usar-o por um lado e pelo outro lado, porque eu acho que aqui até vai encaixar muito bem naquilo que eu quero dizer. Por um lado, o enunciador considera as regras impostas para a elaboração do soneto, só não vejo vantagens pela rima, algo limitador à liberdade e à criatividade poéticas. Dir-me-ão que é limite? E agora já podemos fazer uma das outras razões, que era aquela ideia de ela não se conseguir, portanto estou a falar porque ela indica que é uma mulher, de dizer que não consegue falar como deve, portanto acaba por calar a própria voz, estar a mentir, estar a ser algo falso, portanto não estar a falar com aquilo que ela realmente acha, só para fingir e só para fazer a vontade aos outros. Portanto, esta já vai ser a outra razão e eu, em vez de dizer por outro lado, vou pôr para além disso, porque também é um conector que pode vir então a seguir ali por um lado, porque estamos a indicar que vai haver uma outra razão. Para além disso, o lírico afirma não querer calar a própria voz. Não consigo falar-me como devo, só para cumprir as regras que lhe foram impostas. Sendo assim, prefere a liberdade da sua verdade à mentira dos outros, na mentira, que é o verso, ponto final. E então temos então aqui os nossos
2 argumentos com os exemplos que são as duas razões. E mesmo que vocês digam assim, professora, como é que a professora sabe que são duas razões, uma vez que no enunciado a pergunta não diz nada e nós não adivinhamos. Não é uma questão de adivinharem os dois tópicos, é uma questão de, se vocês pensarem que é razões, muito provavelmente não é só uma, e mesmo assim, mesmo que não dissesse, vocês tinham, está lá, o texto tem lá as várias razões. Portanto, acima de tudo, lembrem-se, é sempre ali dois tópicos, é sempre duas coisas que vocês têm que dizer, mas têm que ser distintas. Não pode ser a mesma ou a versão da mesma duas vezes, que às vezes temos um bocado essa tendência. Portanto, eu vou só fazer aqui a leitura. O sujeito poético neste poema apresenta as razões que o levaram a transgredir algumas regras do soneto. Por um lado, o enunciador considera as regras impostas para a elaboração do soneto, só não vejo vantagens pela rima, algo limitador à liberdade e à criatividade poéticas, dir-me-ão que é limite. Para além disso, o eu lírico afirma não querer calar a própria voz, não consigo falar-me como devo só para cumprir as regras que lhe foram impostas. Sendo assim, prefere a liberdade da sua verdade à mentira dos outros, na mentira que é o verso. E agora vamos ver os critérios e ver se temos aqui alguma coisa dentro dos critérios. Já sabem que é impossível nós escrevermos tal e qual aquilo que está nos critérios. É impossível. Mas a ideia tem que estar. Se as ideias estiverem, isto está muito bem. E temos então aqui os critérios da pergunta 2 e lá está os tópicos seguintes ou outros igualmente relevantes e depois temos aqui 2 tópicos. Pronto. E se vocês repararem, cá em baixo também, nos descritores de desempenho, os 2 tópicos de resposta. Portanto, acreditem que quando nós vos dizemos que são 2 tópicos, são sempre 2 tópicos. Portanto, vamos lá ver se pelo menos temos os 2 tópicos que eles aqui têm. A reivindicação da liberdade criativa, nós falámos da liberdade, e a defesa da ideia que para ser fiel a si mesma, enquanto mulher, para conseguir exprimir livremente a sua subjetividade, encontrar a sua voz, nem sempre obedece às regras formais. E se vocês repararem, nós dissemos isto, não dissemos por estas palavras, mas falámos na liberdade criativa, falámos no encontrar a nossa voz e sermos fiéis, não mentirmos, não andarmos a fazer o que os outros querem e deixarmos de ter a nossa própria voz. Portanto, acabámos por dizer isto, só que por outras palavras. Portanto, dissemos os 2 tópicos e, como podem ver a nível da estrutura, penso que utilizámos mecanismos que asseguraram a progressão e o encadeamento das ideias. Estamos no nível 5 com a pontuação de 10. E vamos ver então a última pergunta, é uma daquelas perguntas que poderá ser contabilizada para a classificação final se a sua cotação estiver a melhor, e neste caso estas perguntas ou estão certas ou estão erradas, o que quer dizer que para nós podermos ter esta a contabilizar para a classificação final, ela tem que ter aqui um 13, o que quer dizer que não podemos enganar-nos nesta resposta. Então vamos ler aqui a pergunta. Para reforçar o posicionamento adotado ao longo do poema, o sujeito poético recorre. Portanto, já vimos com aquelas 2 perguntas anteriores qual era o posicionamento do sujeito poético. Vamos ver então de que forma é que ele vai então reforçar esse posicionamento adotado. Eles dão-nos aqui 4 hipóteses: anáforas e a repetição, antíteses e a oração consecutiva, anáforas e a oração consecutiva, antíteses e a repetição do verso 1. E estamos na época especial, portanto não temos aqui versão nenhuma, esta pergunta era igual para toda a gente, mas algumas das pessoas muito provavelmente vão não sei o que é uma anáfora, não sei o que é uma antítese, ou não sei o que é uma oração consecutiva, mas sabem o que é reforçar, e se vocês repararem é o que está cá em cima, um reforço. Quando nós reforçamos alguma coisa temos a tendência a repetir-nos. E muito provavelmente vocês em casa ou com outras pessoas ou com os professores, muitas das vezes para tentarem convencer a pessoa a fazer qualquer coisa, vocês são repetitivos. Vá lá, vá lá, vá lá. E isto para reforçar qualquer coisa. Portanto, a repetição é um mecanismo de reforço. E se vocês repararem, nós temos aqui as anáforas, para quem não sabe, anáforas e repetição. As anáforas são repetições. Repetições de palavras ou expressões em início de versos ou em início de frases consecutivos. Portanto, são repetições, o que quer dizer que vamos então confirmar. Nós temos aqui, muito provavelmente, as antíteses não, porque as antíteses são opostos. Portanto, antítese é o oposto. Temos aqui outra antítese que é o oposto. Eu não estou a ver de que forma uma antítese será um reforço de um posicionamento adotado. Um reforço é estar a repetir várias vezes a mesma coisa. Portanto, eu estou inclinada a cortar onde diz antítese, o que quer dizer que estamos entre a A e a C, que fala em anáforas e fala na oração consecutiva no verso 2. Mas se vocês repararem, anáfora é uma repetição, sim senhora, mas uma oração consecutiva poderá não ser. Na A vocês têm as anáforas, que é uma repetição, e a repetição. Portanto, tem aqui 2 vezes repetição. Eu já estarei inclinada aqui para o A, mas vamos só confirmar. Portanto, temos as anáforas e a repetição do verso 1. E então vamos ver as anáforas.
Como podem ver, temos aqui as anáforas e temos a repetição do verso 1 aqui. E isto reforça porque, reparem, dar um mote ao amor, usar o tema. E cá em baixo, dar um mote ao amor, usar o tema. E depois, ou seja, na mentira, ou seja, na mentira. E se o soneto é coxo, e se não tem terceiros, paciência. E está a reforçar o que já está dito para trás. Portanto, em princípio, vamos dizer que é a nossa resposta. E a única coisa que teríamos que fazer é só isto. Não é preciso fazer absolutamente mais nada e confirmar se a resposta está certa. E vamos aos critérios, temos ali a nossa chave de resposta, eles dizem-nos A, o que quer dizer que já temos então aqui os 13 pontos. E esta seria uma então das possíveis cotações a ser usada na classificação final. Terminamos então aqui a realização da parte A da prova 639 da época especial de 2023. Continuação de bom trabalho e bons estudos e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.